Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol. Está aqui o Dr. Lauro Hagman, presidente da Comissão Eleitoral do Esporte Clube Internacional, filho de um dos maiores radialistas da história do Rio Grande do Sul e um dos grandes políticos, um dos políticos honestos e de referência. Outro dia eu já disse isso para o Lauro Hagman na Rádio Grenal. Eu faço questão de repetir agora. O Lauro Hagman, para quem conheceu, não precisa apresentação. Estou falando para os novos, porque quem conheceu sabe exatamente que eu estou chovendo no molhado. Uma voz linda, uma figura carismática, dócil, aprazível. Tem pessoas que a gente tem vontade de encontrar. Diz, tomara que encontre o fulano. E esse aí é o caso do Lauro Hagman, Lauro Quadros e Milton Ferretti Jung. O Milton Jung e o Lauro Hagman, para mim, foram os dois locutores noticiaristas mais graduados do rádio do Rio Grande do Sul. Isso aí ninguém tem dúvida, né? Lendo o Correspondente, lendo o noticiário, enfim, duas vozes marcantes da história do rádio do Rio Grande do Sul. Mas aqui ele está como presidente da Comissão Eleitoral e não como filho do Lauro Hagman. Ele também é um grande homem, né? E está aqui também o Vinícius Brito, grande jornalista, cara que sabe tudo de futebol, e o nosso Thiago José, também outro grande jornalista, grande narrador e futuro homem da política. Foi bem votado já como deputado e tal. A largada foi boa, E outro é um cara de conduta ilibada também, e é o que nós precisamos no nosso convívio. Mas a eleição vai ser uma eleição tranquila, ou o senhor já está exausto antes que ela comece efetivamente? Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela honra de fazer todo esse registro histórico da trajetória do pai, e aquilo que eu já te disse também. Ele é um cara que trabalhou muito para conquistar isso e merece os elogios e o reconhecimento, não tenho dúvida disso. Ele era ídolo da categoria, né? Mas... os caras dizem, o Rec é um cara famoso, conhecido, bonitão e tal, tudo é verdade, né? Mas não sou ídolo da categoria, o Lauro era um ídolo nosso. Mas eu te agradeço por tudo isso e sei que a amizade de vocês era uma coisa verdadeira, e não é porque eu estou aqui que tu está fazendo essa referência. Então, fica o meu registro de agradecimento como filho. E eu não tive o prazer de trabalhar com ele, só de encontrar e de ouvir. Aquelas coisas que às vezes a profissão impõe, né? O cara está num lugar e tal. E tu faz uma referência muito interessante sobre a questão do locutor noticiarista, que esse está em extinção. Isso agora tá qualquer um lê notícia. Isso está em extinção. Então, umas vozinhas de taquara rachada, até eu acho que ia ser locutor agora nessa. Eu tenho carteirinhas do pai da época do Repórter Esso que diz lá, locutor noticiarista. Repórter Esso é para poucos. Isso aí, para vocês que são jornalistas, é sempre motivo de estudo, né? O pessoal está sempre... Eu posso contar isso de peito aberto, porque eu não tenho problema de falar das minhas mazelas também, né? Como eu morava dentro da Rádio Guaíba, literalmente. Então eu estava lá de manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, né? E final de semana também, não pegava ninguém, então eu ficava ali, não tinha o que fazer, né? Aí... Mesmo sendo bonitão. Isso, mesmo sendo bonitão. Mas ele era humilde. Pobre. Voz potente, bonitão, imagina. Pobre e tal. Mas aí, cabelão aquele por aqui, aquela bolsinha ridícula de couro atravessada. Mas eu, né? Alguma coisa pingava, mas era raro. Mas aí é o seguinte... Chegava a época a hora, por exemplo, um dia o Milton Jung ficou preso numa cadeira de dentista. Outro dia ele ficou tomando uns tragos a mais que o Enio Andrade lá no bar da Beth no Olímpico. Passou o horário. Outro dia bateu o carro. Outro dia esqueceu. Outro dia dormiu às 9 horas da manhã. E 1000 vezes aconteceu isso. Ou 100 vezes, para não exagerar. Um dia me deram o noticiário, é tu que vai ler, só tem tu na rádio. Aí enxerguei o Raul Moro entrando na dizer, é tu que vai ler, correspondente Renner. Se eu lesse bem, não ia fazer mais do que a obrigação. Se eu lesse mal, o próprio Milton ia me cornetear ouvindo em casa. Liquidado. O Milton, com aquela pronúncia dele, né? Isaac Einhorn, aí não tem como, né? Aí, outro dia, enfiei no Érico Sauer lá. Vai, Érico, Mondongo. Estava lá redigindo. Mas você sabe... Eu li uma vez, porque aí era só eu e a Kátia Hoffmann. A Kátia era redatora e eu não podia me acovardar, né? Sim. Então agora é obrigação, né? Mas eu entreguei para o Paulo Cagliari ler, entreguei para o Milton Jung ler, para o
Raul Morolé, pro Érico Sauer, eu só faltei entregar pro porteiro, para evitar... Pra fugir. Para fugir. Escapar da censura. Tá louco. Os caras... Não, só Tiago José, sobre boa essa... tarde a todos, já está rolando. Sim, aí, já. boa tarde. Boa tarde, pessoal. Não, só uma título de curiosidade, essa questão da voz para o rádio, essa é uma discussão entre os acadêmicos, existe ou não existe. No Rio Grande do Sul, de fato, o conceito radiofônico é que não há mais a voz do rádio, mas, por exemplo, você sintoniza na Jovem Pan de São Paulo, você ainda tem aquela duplinha dinâmica do que horas são? 13 e 6. Repita. E aí você tem o comentarista lá, o professor Vila, o outro menino que faz a ancoragem. Mas então, depende muito da escola, você ainda encontra a voz para o rádio. O Rio Grande do Sul, de fato, não há mais. Há uns resquícios, mas hoje o cara se forma na faculdade, está ali tirando o plantão, é ele que vai ler. Se tu chamar o cara para ler os reclames, ele não sabe o que é. Sabe como é que o meu Twing lia? Os reclames. Quer ver? O rádio vive muito com o imaginário. Sabe como é que o meu Twing lia? O microfone está muito perto, mas era assim. Estas foram as principais notícias das últimas horas. São Paulo. O governador de São Paulo. Era assim. Mexendo. Aqui, ó. Isso aqui chegava a ser saltado no Milton Jung. Mas por que isso? Por quê? Para não perder a concentração. E aí de ti se abrisse aquela porta, ou se falasse alto no estúdio, ou se espirrasse. Ele estava lendo e fazia aqui. E o pior é o seguinte, ó. O Milton Jung lia o noticiário, corrigia os erros de português, a concordância, e fazia assim, ó. O noticiário vinha assim, né? Aí tu ia fazendo aqui. Quando tinha um erro, ele já fazia aqui. E já saía assim, ó, olhando Quem foi o lindinho? Qual foi o filho da mãe É que que me derruba derrubou? ele, é que derruba ele. Ele é a voz da rádio. O último desculpa. Não. O último baluarte do rádio, dá pra se dizer assim, que caiu foi a voz da gaúcha agora. Eu esqueci o nome dele. O Zé Aldair? Domingos Martins? Domingos Martins. Domingos Martins, Sim, maravilhoso. ele foi o último, assim, que era a voz. Hoje, os próprios canais de televisão. Mas perdeu o padrão, né? Porque ele simplesmente ditava toda Sim. o jeito da rádio. O Domingos Martins. Quando acharam que isso aí era uma demasia, já mostra exatamente onde é que se quer chegar. Já não é a mais diferenciada, já não é a mais... Tanto a Guaíba quanto a Gaúcha, com todo o respeito. Não, nenhuma delas mais agora tem. Não, agora virou um bastantão, vamos ser bem honestos. O motivo honestos. da minha vinda aqui, ele é outro, mas eu estou muito à vontade com esse assunto, porque eu começo a resgatar as minhas memórias de infância. Eu me lembro de ir para baixo da mesa e meu pai ficar sentado fazendo locução. Sim. Na Guaíba, e tu enchendo o saco do velho. Não, e eu ali na volta. Não, você enchesse o saco em casa. Claro, eu tinha os ordem tempos eram expressa outros, para não dar um pio no estúdio. Mas eu ia junto, principalmente sábado, que era o dia que eu tava liberado. Era divertido. Claro que era. Então era um negócio bacana. Essa história do Milton Jung, eu me lembro do meu pai. A combinação dele com o operador da mesa ali, quando ele precisava tossir, espirrar, era um negócio de um sincronismo fantástico. Olho, né? A própria leitura, o Rec imitando o Milton Jung aqui, se tu fechar os olhos, a imagem vem viva. Essas foram as princesas. E essa história da ficha de leitura, o pai pegava a ficha ali, 5 minutos antes ele começava a redigir, a acertar a redação do que ele queria, pontuava. E teve até um negócio muito engraçado. Sim, porque quem marcha é o locutor. Tá, claro. O redator é só a hora de entregar depois. Teve uma situação que aí tinha questão política. O pai foi gravar uma mensagem de apoio ao Sartori quando o Sartori era candidato a prefeito lá em Caxias, na primeira eleição. E aí, faz tempo, hein? E aí a redatora montou algum texto ali para ele ler e ele olhou e disse assim, quanto tempo eu tenho? E ela disse assim, tem 10 segundos. Ele disse, tá, mas eu não vou ler isso aqui em 10 segundos. Não, porque eu não sei o quê, não, eu leio isso aqui, tudo que isso está escrito aqui eu vou levar 15. E ela ficou meio em dúvida, ela não acreditou naquilo ali. Aí ele disse assim, não, eu vou cortar aqui, que aí eu faço no tempo. E ela ficou olhando e ele foi pro estúdio, gravou naquele tempo. Então é um negócio que o cara treinado, a gente civil não conhece, mas... Quer ver, o locutor é tão precisa a coisa que diz assim, 20 palavras. Chegava um texto de 20 palavras comercial na Rádio Guaíba, se tivesse 21, o cara disse, manda de volta para a agência de publicidade. Era pago por palavras? Não, eu estou dizendo, o locutor sabia que 20 palavras cabiam em 30 segundos. Se desse um pouquinho mais, ele ia ter que acelerar a locução. Algumas emissoras... Hoje o computador acelera a locução. Algumas emissoras, porque era muito difícil você também fazer edição naquela época. Algumas emissoras cobravam por palavra também. Só para deixar, eu recebi aqui no WhatsApp um amigo comentando,
O Niederauer foi o último voz da leitura da notícia na hora certa na Gaúcha. E o... Como é que é o nome dele? Domingos Martins. Domingos Martins era Era a o voz das coordenador. vinhetas. Claro. Sim. Né, só para Não, deixar... o Niederauer era uma voz padrão, como o Milton Jung era. É que como o Niederauer o lia as Nabor notícias. era. Notícia na hora certa é aqui. Né? Isso. E o Domingos Martins Claro, era o ditava- gaúcha, dava a o fonte padrão. da informação. É. Né? O rádio é um negócio... E eu chamava a famoso. Guaíba de a fonte da fonte, para provocar eles, Sim. entendeu? É. Tu nunca foste de Não, provocar, né? não. Foi só essa vez, né? Não, foi só essa Não, vez. Eu não gosto Casualmente, disso. nesse Eu acho uma caso. chinelagem isso aí, viu, Brito? Mas... Vez que outra aconteceu. Mas assim. sabe que eu ia imitando o Milton Jung no carro? Eu ia imitando a narração dele. Bom, É. consegue, né? Pelo visto... Até o gestual. Não, mas assim, eu viajava junto com o Milton Jung e imitava ele dentro do carro. Né? Em 87 o Milton Jung narrou inclusive a final Internacional e Flamengo e tal. E aí o Milton Jung era muito gremista, né? E aí teve um Grenal que o Grêmio virou e eu fiquei com esse gol padrão para imitar ele, né? Tava 1-0 pro Internacional e o Grêmio virou. Ele botou, aí ele terminou assim o depoimento dele, a narrativa dele. O Grenal estava 1-0 e agora está 2-1. E é pro Grêmio. Aquela saída. Para deixar bem Qual que claro. foi? E é pro Grêmio. Qual que foi aquele que narrou o gol, não valeu, como é que O é? Roberto Brauner. O Roberto Brauner foi narrar um Grenal. Essa é muito boa. E aí o Gerson, se não me engano, do Internacional, fez o gol e a bola entrou pelo lado de fora. Gerson que veio do Inter de Santa Maria. Muito O Robson veio pro Grêmio, o Gerson veio pro Internacional. E aí o Roberto Brown disse a bola no ataque do Internacional, a ponta direita, Gerson penetrou, vai marcar, atirou, é gol do Inter, é gol do Inter, é gol do Inter. Aí quando ele viu que a bola entrou por fora, ele disse assim, não vale mais, não vale mais, não vale mais. Muito. Ela teve um falecido Ricardo Vidarte também, né? Que um dia eu tô junto com ele num jogo e ele diz assim, golaço! E eu, não, foi por fora. Se fosse! O Paulo Brito, Se recentemente. fosse! O Paulo Brito, que foi meu colega. Que a gente Esse dia eu tava ouvindo o Brito na Bandeirantes Ele da também. bandeira pra fora. Foi puxando. E aí o tentando pessoal- ver se entrava. E o pessoal sacaneava ele, porque tinha o Cacuete, trocentos anos de RBS TV, ele tá narrando lá no rádio. Não sei o que, você vai vendo aí o Grêmio? Pô, na rádio, né? Isso aí. Mas, presidente, isso era para ele deixar à vontade, porque Pois amanhã então. vai ser feia a parada. Pau Né? cantou. Amanhã... Não, hein? Tá pelada, Coru. Pelo menos Não, para a a presidência. presidência tá pelada a coruja, mas e a renovação? Pois então, gente. Vai ser voto a voto. Eu tô bem à vontade com a função, apesar dela me demandar bastante, mas ela não me demanda com relação à eleição em si, e sim com a infraestrutura o da eleição operacional. operacional é que está Até a última foi o Eleições Bertolucci, eletrônicas. não foi? Presidente da comissão? É. Não, foi o Ricardo Superti. Mas o Bertolucci ficou uns 30 anos na comissão, presidente da Nós comissão. tivemos, eu acho que foi anterior, porque depois do Superti, que foi onde eu entrei, porque eu sou um conselheiro no anterior início do dele, primeiro né? mandato. Posterior a isso, nós tivemos a eleição da mesa, e aí o presidente da comissão eleitoral foi o Dr. Paganella, que Sim. é conselheiro nosso lá. E aí eu, em seguida, quando a mesa nova assumiu, eles designaram novos conselheiros para a composição da comissão eleitoral, e eu não era inicialmente o presidente. O nosso presidente era o Dr. Emílio Papaléu, e que porventura lá, não sei que motivo houve, ele acabou se desligando da comissão, e aí nós ficamos sem presidente. E aí a mesa foi lá e me convocou, eu disse, tá bem. Vambora. Eu não fazia a menor ideia da quantidade de tarefas que eu ia absorver. Eu imaginei que fosse uma coisa menos intensa, que era mais do ponto de vista legal, de organizar regulamento, dar uma verificada na legislação, organizar inscrições de chapa, essas coisas. Só que, à medida que isso foi passando, eu fui verificando que a gente opina até sobre a decoração do Gigantino no dia da eleição. Sem falar em todas tantas coisas, né? É verdade que discutiram até por causa do carpete, a cor do carpete? Não chegou a ter discussão, mas me perguntaram que cor a gente usa. Aí eu disse, pô, Vermelho? Azul? vermelho, pô, não tenha dúvida, né? Bota um azul lá pra ficar mais... Pra descontrair. É, então, ele- Azul ele- bebê. Em relação ao processo, Sim, assim, vamos eu lá, vamos tenho lá. algumas dúvidas.
Até o dia 2 de dezembro era o último dia para fazer A o opção de cadastro, voto. para poder votar. É pela internet ou só pelo aplicativo? Não, pelos dois. Vota as Era duas. exercer a opção de voto. Tá. Aí- Quem até o dia 2 não fez isso vai ter que ir lá amanhã. Vai. O que aconteceu? Quem não exerceu sua opção de voto virtual, que é ou via site ou via Aplicativo. app, Tem gente fazendo aplicativo, sexo virtual já, então, pois tudo então. é virtual, né? Já não esse ainda, que né? não optou, ele automaticamente foi incluído na lista presencial. Tá. Quem não se manifestou de forma nenhuma vai para a lista presencial. Então hoje, dos mais de 64 mil aptos, nós temos 16 mil e uns quebrados que têm condições de votar ou via e-mail ou via aplicativo, e o restante todo vota presencial. Quem- 90% desses 16 mil é via aplicativo. Quem se cadastrou aplicativo e site não pode. Só uma opção. Isso, uma Tá. ou outra. Sim. Não pode votar presencialmente. Não pode votar Se presencialmente. chegar lá vai dar Nós bloqueio. temos os cadernos de votação, nós temos 20 sessões eleitorais, cada sessão tem um caderno de votação. O nome do sócio aparece ali, mas indica ao lado, onde ele deveria assinar, a opção que ele fez, ou seja, voto por e-mail, voto pelo aplicativo. E aí ele não tem condições de fazer E assinatura. o voto tem que ser, o voto virtual tem que ser amanhã no horário de votação. Sim. Ele só exerceu antes o direito a votar pela internet. É o exercício de escolha. A escolha, né? Sim. O que é importante, e até é uma pergunta pertinente, porque eu recebi de várias pessoas. Lauro, quem está fora do Brasil? Quem está fora do Brasil pode votar por e-mail, Óbvio. pode votar pelo aplicativo, e essa é a finalidade de um aplicativo e de um e-mail, né? O aplicativo roda no exterior, dá pra baixar. Sim. Ele vai acessar a internet e vai votar. Só que ele precisa estar atento, questões de fuso horário e situações E locais se ali. ele não fez até dia 2, ele tá fora. Não, se ele não fez até o dia 2, ele está fora, mas ele precisa respeitar o horário do Brasil, né? Porque é onde o Claro. horário da eleição E corre. qual que é o dispositivo, vamos dizer assim, de backup ou de corregedoria, por exemplo? Se eu sou sócio internacional, eu chego lá e do lado do meu nome está aplicativo e eu digo, olha, eu não escolhi aplicativo. Vamos dizer que, claro, numa situação que eu esteja talvez até tentando burlar, qual que é Sim. o backup, qual que é a corregedoria para dizer, não, olha, tá aqui o seu e-mail, tal, ou alguém... Nós temos uma Tá aí o relação. corregedor. Nós temos uma relação que já foi divulgada para todas as chapas que disputam a eleição, que ela contém, inclusive está no site do clube, só que no site do clube a gente não divulgou as informações completas, porque é uma base aberta, então a gente não quer expor também as informações Lógico. pessoais dos sócios. Mas para as chapas que disputam a eleição, eles já receberam uma listagem onde tem o número da matrícula do sócio, o nome completo dele, o número do celular que ele tem cadastrado na base do clube e também o celular que ele usou para fazer a opção de voto e o e-mail. Então, mais de 2.000 sócios mudaram o seu celular, não informaram o clube, mas fizeram, na hora de registrar a opção de voto, fizeram uma inclusão de um novo número. Então nós pegamos estes mais de 2.000 e enviamos um SMS também pedindo que eles confirmassem. Diz, olha, o teu número aqui para votar vai ser esse. Pode ser, nós vamos lançar ele na base de dados do clube. Porque essa é uma das finalidades também. Que a gente vai usar isso para alimentar a base de dados do clube, o número de celular novo. E usar a estrutura do clube para fazer esses contatos, porque isso dá trabalho, né? Sim. Ou vocês tinham O contratado... que é serviço externo ao clube? O desenvolvimento da ferramenta de voto dentro do aplicativo e a auditoria. A auditoria externa, que não tem nada a ver, ela é contratada e ela trabalha a partir do momento que a gente começa a votação. Eles já começam a identificar alguma incongruência, alguma inconsistência, alguma falha do processo, porque a desenvolvedora ela tem a responsabilidade de entregar aquilo para que ela foi contratada. Sim. Então a gente contrata para desenvolver um aplicativo que vote, que o sócio possa votar com todos os regramentos de segurança, atendida toda a transparência do processo. Sim. Então eles assinam no contrato essa responsabilidade e a auditoria vai ao lado ali para verificar se eles estão cumprindo exatamente aquilo que está acordado. O resto, comunicação com o sócio e outras formas de gestão dessas informações, é concentrado ali na central de atendimento ao sócio do Internacional e na área de TI do clube. Tem algum... Claro que tem. Qual é o regramento, por exemplo? Numa eleição normal, não pode a boca de urna. Numa Sim. eleição de clube, deve ter um limite até onde pode abordar o sócio. Como é que funciona isso? Não existe nenhuma Até a porta do gigantinho. É isso aí, a porta do gigantinho ali onde o cara acessa para votar, onde Acabou. Acabou a boca de urna. Só vai acontecer lá quando ele estiver saindo. Mas cara. senão vira um amichote. Sim. Tá. A própria questão do fiscal. Nós temos 10 fiscais para cada chapa. Ou seja, são 40 fiscais trabalhando lá junto
dentro do Gigantinho, mas eles têm uma área limitada também para que eles não abordem, não importunem nenhum sócio. Aliás, eu vou fazer um pedido aqui, depois eu quero falar dos aplicativos. Ele Sim. deu aquela celeuma do início da semana, já colocamos o doutor em contato com a oposição e tal, o pessoal da Chapa 10 cobrando que mais de um se cadastra por celular, e aí o doutor já explicou aí, eu só queria que repetisse se está tudo ok. Quem se cadastrou vai poder votar, e se mais de um pode se cadastrar por telefone, né? Por o mesmo número e mais de um pode votar por ali. Mas eu quero fazer um pedido aqui para o conselheiro de Internacional. Discussão acirrada, até xingamento, vá lá. Por favor, não vão brigar. Seja quem for, eu não estou achando que pode. Eu sempre acho que não vai dar. Eu nunca vi briga, assim, briga a soco. Mas não vão fazer chinelagem, pelo amor de Deus. Porque o acirramento tem que ir até um limite. E que o cara vê que o outro não tem controle, ele recue. Ele recue. Até porque haverá outras eleições e muitas vezes quem está de um lado critica quem está do outro e depois se junta. O povo do clube com o Inter Grande era a água e o vinho. Se juntaram. O Convergência era a água e o vinho. E se juntaram. Quer dizer, inclusive apoiaram, o campeão voltou. Quer dizer, então não adianta daqui a pouco é uma oposição acirrada. E aí, como é que é a interface, por exemplo, para o associado que está assistindo ao preliminar? Como é que é a interface? Você, por exemplo, no aplicativo, você entra, já tem lá para você botar, escolher logo o candidato direto? Como é que, rapidamente, assim, tipo que nem o TRE Tudo faz... Tudo isso foi divulgado. O site do clube tem essas informações. Tem. São as urnas do TRE. Não. São etapas de um processo que tradicionalmente, bem peculiar. Tradicionalmente vinha sendo, né? O que aconteceu? Então, vamos respondendo por partes aqui, conforme... Vou começar pelo REC. Vamos lá. Gente, não existe a possibilidade de um número de celular votar 2 vezes. Tá? O número do celular só vota uma vez. O que pode acontecer? A pessoa trocar de chip naquele aparelho e aí ela habilitar um outro número para fazer um segundo voto. Isso a gente é outro número. Ou seja... e aí não tem mexe. Não. É que o que se diz é o seguinte, um cônsul do interior pode pegar 50 matrículas e ele votar pelos 50. Mas não com o mesmo número. Tá? Ele pode até fazer isso, só que ele vai ter que ter 50 números diferentes, 50 aparelhos, ou ele vai ter que ficar trocando de chip no aparelho, coisas desse tipo. E aí, se nós formos olhar para o passado das eleições do clube... Internet é a mesma coisa. A internet é a mesma coisa, porque o cara tem... O mesmo computador... Primeiro, eu preciso acessar o aplicativo com a matrícula e a senha. Aí surgiu lá uma versão de que as senhas eram conhecidas de todo mundo, porque era um número padrão, não sei o que, papapá. Tá bem. Com isso, no passado, a pessoa ia lá, criava um e-mail gratuito, alterava no clube o e-mail, se apropriava daquilo ali e fazia quantos votos quisesse. Tantos e-mails ela criasse, tantos votos ela poderia fazer. No aplicativo, tu vincula um CPF a um número de celular. Ninguém compra celular, chip hoje sem registrar um CPF. E aí, o relatório final das eleições vai apontar os números que foram usados. Se alguém achar que tem sacanagem ali, vai solicitar a relação de proprietários daquilo, que aí nós vamos judicialmente requisitar para as operadoras. Então, não existe a menor forma de um mesmo número dar mais do que um voto. Tá? O aparelho. Bom, aparelho é uma coisa, número de celular é outra. Se o cara tiver paciência para ficar trocando o chip no aparelho dele o dia inteiro e ele tiver acesso à matrícula do sócio e à senha do sócio, ele até pode fazer. Já é uma fraude civil, né? Não é um negócio... Às vezes o cara não sabe nem manusear direito. Não, um cidadão de mais idade. Se eu dou o cartão do banco para um de vocês com a minha senha, vocês vão sacar dinheiro da minha conta, se tiver, né? O senhor está com muito, já me disseram. Pois é. Então, menos que o REC. Não, ó o concurso, né? Espalha fama de rico e namorador. Não, eu tava dizendo que não pegava ninguém, né? Tá melhorado. Tá melhorando. E a interface, o associado, ele é pelo aplicativo, pelo site? Ele vai, eu não tive, não testei, Lauro, não testei exatamente o sistema depois, porque eu só vou fazer isso amanhã. Mas ele abre uma tela pedindo a opção do voto do conselheiro, do sócio, enfim, da pessoa do sócio, né? Para que ele faça a opção
numa chapa ou na outra, no conselho de presidente. gestão. Isso. E depois, superado isso, ele abre a possibilidade das 4 chapas inscritas para a disputa do conselho deliberativo. Então é uma opção simples ali, ele vai colocar a opção dele de voto, vai registrar aquele voto, vai E lá deu. e deu, e acabou. Dá o barulhinho aquele? Tá. Pois é a dúvida que eu tenho. brincando. Que vai, Mas ser, é que- que vai ser um computador, né? Então. Não. Isso no aplicativo, gente. Ah, tá. A votação do clube vai ser manual. É manual, É, tá. porque nós tivemos um problema Pois com o é, TRE. pois é. Aí o problema foi o seguinte: nós registramos as chapas com número 01, 02, 04 e 10. Qual foi a nossa surpresa quando nós fomos enviar a programação para o tribunal? Porque eles precisam zero. inseminar as urnas. É um termo bonito. Isso, E aí eles disseram, olha, o 0 na frente, impossível. Então nós vamos... E aí eu tinha um problema O com o sistema 0. não aceita. O sistema não aceita. Ah, mas como? Porque nas eleições passadas foi assim. Nós fomos até olhar a eleição da OAB, que era com urna eletrônica também, e aí a gente viu que a OAB usava só um número. Não usava 0, 1, usava 1, 2, 3. E aí eles tentaram, nós gastamos uma energia considerável tentando reverter isso. O TRE foi de extrema sensibilidade, não tiveram em nenhum momento posição duvidosa, eles tentaram ao máximo reverter para nos ajudar, mas foi Mas e impossível. qual o problema para o clube ou para as chapas tirar o 0 da frente? Eles Porque a campanha tava na rua. eles já tinham feito material de campanha, já tinham mas feito investimentos. pelo amor de Deus. Não, mas é complicado mesmo. Eu Tu vai no assim, pátio ó, do Beira-Rio, tá lá eu 04, fui- 01, 02. Eu chamei todos eles para uma reunião, expliquei a situação e ninguém quis abrir mão. Então não foi uma coisa assim de uma chapa não quis ou Quer a dizer, outra. não pode lhe acusar de nada. Não. Até pelo seguinte. Não, é que tu sabendo a minha origem, tu sabe que eu sou um cara de conciliar as coisas e É. tentar levar ao máximo. Até pelo seguinte, teria uma grande dificuldade. Se nós tivéssemos 4 chapas, 01, 02, 03, 04, aceitariam, mas tem uma que é 10. É. Não. Tem uma que eles- exige os 2 dígitos. E eles ainda tem uma vantagem queriam, competitiva é. na campanha, né? Eles sugeriram que a chapa 1 fosse 11, por exemplo. Não, daí é mudando. Aí eu disse, olha, aí com todo respeito ao TRE, não é sugestão que a gente vai considerar, porque as chapas já têm outro alinhamento. Não, só para entender, aí vem a urna eletrônica, tá? Tem 2 quadradinhos e o cara diz assim, e agora, meu Eu Deus? vou votar um só. Como é que eu faço? Não tinha condições. Eu não quero votar na 10, Não. e aí tem 2 quadradinhos. Se tiver um só, tá, mas de qual é a opção para votar na 10? Todos teriam um Aí prejuízo. não tem como. A 10, ao meu ver, seria a mais prejudicada porque teria que abrir mão do 10. Teria que É. ser 9, 8, É isso. um outro É. número desse. Ia ter que mudar o- Mas Ah, todos entendi. teriam prejuízo porque o material já estava na rua. Porque ali a urna eletrônica a gente vai lá e pim, 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 pim. E agora nós temos 2 cédulas, uma vermelha e uma branca. A vermelha para o Conselho de Gestão e a branca para o Conselho Deliberativo. Por dentro, as duas são brancas, para evitar qualquer dificuldade de leitura. E por fora, elas têm essa diferença para auxiliar já na separação. Mas quando pelo abrimos. menos para nostalgia é bom, né? Eu me lembro de eu cobrindo eleição, desde Elas a vão época pra do mesma Alceu urna. Colar. Sim. O clube, cada cédula a tá- apuração que separa Isso, depois. aí depois nós temos 4 mesas que vão ser as mesas de escrutínio, onde a gente abre a urna lá, separa as cores e aí depois começa E a ver o cada que é branco, o que é nulo, o que é válido. Cada cédula foi auditada para estar impresso lá. A divulgação. Tem carimbo do mesário, assinatura do mesário, tem uma série de orientações que a gente faz. Por exemplo, já vou antecipar aqui, o voto vai ser colhido com caneta vermelha. Não existe caneta de outra cor na sessão eleitoral. Já nas mesas... Não existe no Beira-Rio, na verdade. não. A preta até existe. Tu Já- não encontra a caneta azul no E eu Beira-Rio. achei que o 0 era o problema. A- e aí- assim, A lista de presença no conselho é em Mas vermelho tem ou preto. documento que não pode assinar e Preto. Assinamos todos os nossos Mas tem no documentos uniforme do caneta vermelha. Grêmio preto também, hein? Já nas mesas de apuração, não é permitida a caneta vermelha. Tá aí onde é? É só caneta de outra cor. Mas azul entra lá. Nenhum, de jeito nenhum. Preto, só preto é uma. preto. E o Colorado que tem olho azul, ele vai ter que usar lente, né? Mas olha, se isso é uma Mas- declaração de simpatia ao clube, a gente reconhece. Mas eu queria saber a totalização. O resultado divulgado é o inteiro ou, por exemplo, vai divulgar... Não, só a divulgação final. Isso, não claro vai- que as votações eletrônicas a gente recebe isso com Sim. antecedência. Terminou a votação, você A já tem o nossa, resultado. a nossa expectativa é de juntar os três, as 3 formas de voto, os 3 resultados, em até 3 horas depois de encerrada a votação. Desses 60 mil, desculpe, desses 60 mil, qual é a taxa de abstenção que vocês estão prevendo? Ou é difícil saber? É difícil saber. Tá? O que a gente sabe? Que historicamente o eleitor do Inter ele vota ali em torno de 7, 8 mil sócios.
Tá? Na Mas se o votação clube tá bem presencial. também, né? Que nem Em na momentos, em momentos distintos. Tá? Nós tivemos eleições com o clube muito bem, eleições com o clube também em situação já difícil. A presença do sócio, ela se dá nesse número mais ou menos. Ali oscila de 6 a 8 mil Vai dar sócios. 14, 15 mil no total. A gente tem 16 mil que podem votar. Isso pode levar um pouco. Né? Então não se Chegar a fez 20. estimativa. O que eu fiz foi mais ou menos uma contabilização para saber quantas mesas eu precisava para escrutinar esses votos e que não fosse entrar noite adentro. Né? Sim, doutor. Não me chama de doutor. Mas não adianta. Isso aí é igual o seu, sua, gringo é assim. Né? Mas você, tu não tem no meu vocabulário. Tu é por Vinícius, Lauro. quem sabe. Lauro. Lauro, então. Lauro, o esquema de votação ainda presencial e tudo mais, não vai dar fila, porque são muitas horas, né? Vota das 9 às 5 da tarde. Exatamente. Né? Então periga da fila ali, ó, das 9 às 10 da manhã. Que todo mundo quer votar rápido. O pessoal quem vai aproveitar o fim de semana. tem treinamento para isso, tem hábito também, porque não é um processo novo, alguns ajustes, mas o processo de votação no clube não é novo. Nós temos 20 sessões eleitorais, está bem distribuído isso aí. A gente tem em torno de 2.500 sócios ali para cada sessão eleitoral. Então é bem tranquilo isso. A gente não está estimando que tem alguma... A não ser que por algum fator que não se consiga prever com antecedência, dê uma confluência muito grande num determinado horário. O slogan do preliminar, quando era no rádio, que era o melhor da festa é esperar por ela. Quer ver? Eles já vão saber o resultado da eleição. Vocês já vão saber antes. Não precisa nem abrir aqueles de contagem de mão. Quem vai decidir a eleição é a internet e o aplicativo. Se É a muito gente mais. tiver uma adesão plena, sim. É muito mais. Se todos esses que exerceram opção de Depende da voto adesão, fizerem efetivamente, votarem efetivamente, a gente tem condições até de... Sobre as 20 sessões eleitorais, acho que uma pergunta pertinente se eu sou sócio colorado, eu estou em uma delas ou eu posso votar em qualquer uma delas? Não. E se estou em uma delas, como é que eu faço para saber em qual eu estou? Na entrada do Gigantinho já vai ter uma placa enorme dizendo o nome completo, tá? O Lauro Roberto Lindemann Hagman está na mesma sessão do Luiz Carlos Reck. E aí vai aparecer lá, o primeiro nome é o Lauro Roberto Reck vota, e o então. último nome é o Luiz Carlos Reck. O REC é colorado. Se for para desempatar, eu desempato. Mas é isso. Vocês estarão na mesma sessão. Os cadernos eleitorais, eles começam um nome e Mas terminam então naquele. há uma certa Cada burocraciazinha da Como eu sou pessoa Marcos chegar lá. Vinícius, que é M, estarei na mesma sessão de vocês dois. Certamente. Filho da mãe. Então há uma pequena... Quando ele entra, ele já vai enxergar, vai olhar ali onde é que o nome dele se enquadra. Se ele é o primeiro, se é o último, ou se ele está no meio ali, alfabeticamente. E ele já vai ser direcionado para a sessão. de, sei lá, 40 mil nomes. Mas então é por ordem alfabética, óbvio. Ordem alfabética. Então se eu sou... De A, D, ordem tal alfabética. sou o sessão. Zumiro, eu já devo estar mais Já sabe que é 18, 19. Tu já está no final. É isso. Luiz Carlos, tu vai estar aí pela urna. No 10, meio da ou tabela. 10, 12. No meio da tabela, que é o que diziam que o Inter ia ficar, né? Os caras não acreditam no Colorado, né? Que coisa triste. Inacreditável, né? A pergunta é, os colorados acreditavam em G4? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas só os de pouca fé que não acreditavam. Não, mas é que tem os realistas, né? Opa, mas para um pouquinho, pega a história dos campeonatos brasileiros de 71 até 2019, 18, são 47 campeonatos. Deve ter ficado fora dos principais em 7 ou 8, mas contava numa maleza braba. O Internacional mesmo, caindo pelas tabelas, quase sempre chegou. O Grêmio também. Mas o Grenal do 0-0 assustou muito os colorados, né? Ali o Grêmio teve 70% de posse de Mas bola. aquele era o Grenal da sobrevivência. Tava chegando o Zeca, Patrick, ninguém sabia quem era. O torcedor, ele não é que nem a gente que analisa de uma forma assim. Sim, já se assusta Por isso de que eu tô cara. te falando, o Torcedor é torcedor, coração, ele né? vai para um Grenal ver o time dele ser amassado. E claro, saiu o boleto. Mas aquele teve dia. radialista torcedor também que disse que o Inter só ia lutar para não cair. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta aqui. Acharam a zona eleitoral aí do REC? Não? Não, estou só lembrando das atuações do REC no cinema. O REC também tem essa Isso. Só puxar a listagem pra ver se tá no app ou se tá... Eu acho que se cadastrou por sinal de fumaça. Tá né, tudo Gilberto? bem em casa, né, Brito? Tudo tranquilo. Olha aqui, ó, Colorado negocia para repatriar o centroavante Luiz Adriano. Já se sabe que é difícil, né? Porque os russos querem dinheiro. Ideia é trazer o jogador por empréstimo até dezembro de 2019. Negociação para renovar com o Damião está avançada. Definição deve ocorrer na próxima semana. Direção tem acerto com o Wellington Silva e apenas aguarda sinal positivo do Fluminense para anunciar a permanência do atacante. Gustavo Ferrarez está acertando sua ida por empréstimo ao Botafogo. Esse guri ainda vai acontecer. Eu não vejo o Ferrarez muito atrás do Rossi, por exemplo, nem do próprio Wellington Silva, nem do Potker. Muito atrás, Sabe não. qual é o problema do Ferrarez na minha análise? Aquela comemoração de Pantera no jogo contra o Fluminense? Não, o problema é que o Ferrarez... Desde a base. O Ferrarez achou que ele é mais do que o Ferrarez. Mas ele A foi hora bem que ele agora. voltar a entender que ele é o Ferrarez e o tamanho dele, ele vai ser... É o caso do Patrick. É que Ele foi bem no Figueirense agora. Mas não só isso, eu acho que mais do que isso até, o grande equívoco que queimou o Ferrarez, queimou o Andrigo, pelo menos por enquanto, foi o Internacional, naquela direção, naquele momento, interpretar que podia juvenilizar por completo aquele elenco Também. e colocar ele nos Leões. É uma ótima E aí análise hoje também. eles estão queimados como os caras que caíram, mas colocaram eles ali. Eles não chegaram no Beira-Rio com uma arma na cabeça de alguém para dizer eu quero ser titular. Não, Não, mas botaram cedo demais. Mas o Andrigo vai ter que ir num psiquiatra, porque ele caiu 3 vezes já, né? Não, mas o Andrigo é o seguinte, o Andrigo com 15 anos já usava contrato com marca, 3, 4 celular. É outro problema, eu falo mesmo, eu não tenho problema nenhum. Esses jogadores, eles têm que entender o tamanho deles. Eles não são Paulo Roberto Falcão, não são D'Alessandro, eles não são... Eles podem vir a ser. E aí o momento em que eles entenderem o tamanho que eles têm, aí vai acontecer. Mas depende do tamanho do padrinho também. O padrinho do Andrigo bom. era o Sonta, que era quase dono do campinho, né? Representante de Thiago Neves se reunirá hoje com a direção do Cruzeiro para tratar do futuro do Meia. Olha, tá esquentando essa Diz que o possibilidade dele vir pro Ramiro, Grêmio. eu li no Correio do Povo, até vou dar o crédito, Correio do Povo. O Ramiro pode ir na O troca. Ramiro pode ir de contrapeso. Ramiro pra lá e o Thiago Neves. que tem um ponto Só que o que eu- Grêmio tem 10% do direito 20. econômico dele. É que tem um ponto, 20. tem um ponto que 10 ou 20? Eu li 10. Tem um ponto que explica a negociação, seja com o Grêmio, parece que o Corinthians também está interessado no Thiago O Neves. Santos está oferecendo O Santos o Bruno também, Henrique. né? O Thiago Neves encerra o contrato com o Cruzeiro em 2019. Eles têm que passar então, agora. se não passar agora, não vai ganhar dinheiro. não o tem Thiago mais a Neves. opção de Já fazer tá 4 com 33 anos, então daqui a pouco pro Cruzeiro vale a pena. E nem o Thiago Neves agora quer fazer por 4 anos, porque aí, se ele for para um outro clube, ele pode barganhar os direitos federativos. Ele pega o dele. pega né? o dele. E o Aluguel pedido, do passe. a indicação do Renato deve ser muito representativa, porque o Thiago Neves foi muito importante para o Renato no Fluminense. 21 vezes ele participou de mata-mata, ganhou 18. E o Thiago Neves está com assim, cheiro de fim de ciclo, né? Mais ou menos o que o Ramiro tem, assim, uma espécie de fim de Deu o ciclo. que tinha que dar. Mais ou menos isso. O Grêmio deve oferecer. Circula, né? Ele circula bastante entre os times. Ele não é um É. cara que Não. faz Não. projetos longos, assim. Ele fica um tempo e vai trocando. O Grêmio deve oferecer 2 anos de contrato, conta com o Renato para convencer o jogador. É um baita reforço. Baita reforço. É um baita reforço. Pode anunciar pelo menos 3 reforços ainda em 2018. Disse aqui o Guerra, que tem gente bem pertinho de ser anunciada, mas ainda não fechou. Mesmo sem um acerto inicial, a direção segue negociando para É só- manter Cícero. E centroavante, não se fala? Pois é, daqui a pouco vai ser o Luan, né? Pois é, o Tá com pinta de falso 9. famoso falso 9. Eu Realmente, só o queria Grêmio fazer precisa de um centroavante. Se eu só juntar queria os dois, fazer- não dá um. Eu só queria fazer um comentário sobre o Internacional. Eu acho que Luiz Adriano não é prioridade para o Inter, ainda mais se o Damião for ficar. Não, tem Você 3. tem Paulo Guerreiro. Jonathan Alves. O Jonathan vai embora em maio. O contrato dele ele não aprovou, essa que é a verdade. Mas eu acho que o Internacional tem que começar a olhar para posições assim nevrálgicas, se ele quer aspirar. Sim, sim. Se ele quer aspirar alguma coisa a mais, como por exemplo, mas depois a gente pode falar como a lateral direita, por exemplo. Já, voltamos. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho.
Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. É uma refeição extraordinária. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Eu não almocei ainda, acho que eu vou dar um pulo lá. Não, faz bem. Vai almoçar bem. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Lateral direito vai ser o Zeca. Disse aqui neste programa, sexta-feira, o Odair. No entanto, se sair o Iago do lado esquerdo... Isso aí ele fala para acalmar os ânimos. O Internacional, eu repito, centroavança não é prioridade. Pode até ser para o Grêmio, que nem tu comentaste, mas o Inter precisa resolver as duas laterais, porque Iago, para mim, é um menino da base, tem que ter calma, mas assim, jogou junto com o time. Quando o time estava bem, o time estava mal. As duas laterais, o Inter precisa de mais um quarto homem para compor banco, para a zaga. Se o Dourado for embora... Orem, Colorado, eu ia dizer oremos, não dizer que eu sou Colorado, mas orem, Colorado, se o Dourado for embora, porque não tem substituto. Quando o Dourado se lesionou, suspendeu, era um Deus nos acuda. O Príncipe Charles perdeu a majestade. Mas quem sabe? Não, eu acho que precisa ser Jogando melhor... bastante, quem Não, sabe? eu acho que precisa ser melhor trabalhado, dá chance. Porque ele tem as Agora, ferramentas. em relação às laterais... Ele é muito afoito. Em relação às laterais, o que falta definir do Zeca é se ele é lateral Isso. direito ou esquerdo. Aí é que tá. Porque ele é um deles. É. Ele Então tem daqui a bola. pouco ele fica entre São Juan e Mendonça. como diria o Santinho. Ele tem bola para isso, ele tem que ser titular. Encerra o programa para nós aí. Faz um apelo para a torcida colorada que vai votar. doutor. Já estamos? Já, Acabou já, rápido. já na finaleira. Poxa, Tudo que é bom dura pouco. é verdade, Menos a vida me eterna. convida mais vezes, né? Que a gente tem assunto para falar bastante. Mas eu que gostaria de fazer um apelo realmente ao torcedor colorado que comparecesse ao Beira-Rio amanhã, participasse plenamente dessa festa democrática que o clube promove há muitos anos, é um clube pioneiro nesse processo, e todos os esforços que tanto o clube quanto a comissão eleitoral fazem é para que o sócio participe disso na forma plena e absoluta, como deve ser. Até às 19 horas, hoje tem debate aqui, hein? Vai voar pão da mala aí.